Não vou, não vou ser bom dia, boa tarde, boa noite. Começar, continuar, né, na realidade, né, falando sobre estatística, importante para quem estuda aí para concurso. Apresentação das fases do método estatístico. Ao desenvolver o estudo estatístico completo, existem algumas fases do seu método, deve ser desenvolvido em sequência para chegar aos resultados finais do trabalho, né, ou seja, da proposta, daquela análise estatística. As principais fases do método estatístico são definição do problema, né, o planejamento, coleta de dados, apuração dos dados, apresentação dos dados, análise e interpretação dos dados. Qual o propósito? Esse propósito final. Primeira fase, definição do problema. Você sabe exatamente o que se pretende pesquisar e o mesmo que definir corretamente o problema. Se tiver algum problema ou necessidade de fazer uma pesquisa, isso é a primeira, definir o objetivo, né, a ser resolvido. Segunda fase, planejamento, como fazer essa pesquisa. Consiste em planejar o modo como serão realizadas as fases seguintes, determinar o objetivo da pesquisa e os métodos que serão utilizados. Nessa etapa são definidos os objetivos, as características de amostra, o método de aquisição e de processamento de dados. A só seguir, a gente tem uma lista aí presente nessa fase, com as questões de como levantar informações, que dados devem ser obtidos, qual levantamento a ser utilizado, se é necessário, se for por amostragem, e o cronograma da atividade, o prazo, né, do início ao fim, e os custos, né, pesquisa de custo e demais outras perguntas de interesse aí para fazer o planejamento. Segunda e terceira fase, coleta de dados, é a fase operacional, né, a fase de ação, é o registro sistemático de dados com objetivo determinado. Após a definição do problema, a ser estudado é estabelecido o planejamento da pesquisa, e depois do planejamento da pesquisa, o passo seguinte é a coleta de dados, que pode ser de dois tipos: coleta de dados direta, a coleta de dados, que é a coleta de dados direta, o qual quando dados são obtidos pelo próprio pesquisador, através de um levantamento, né, de registros, de documentos, né, pode ser dependendo são vários de documentos, pode ser de interesse, né, ou coleta diretamente através dos inquéritos questionários, ou seja, através de pesquisas, né, através de entrevistas, muitas vezes. Esses dados são chamados de dados primários. A coleta direta pode ser classificada, quando estão falando de tempo, como contínua, né, como feito de forma contínua, como registro de nascimento, óbito, como é o caso do censo, né, é algo contínuo que faz em períodos em períodos. Ou seja, algo constante, né? A bolsa de valores, essas coisas assim. Também o censo, né? Também tem o periódico, é o pesquisa estatística periódica, né? Não é só no censo, também em vários outros ambientes, quanto feito constante, né? Tempo. O censo de 10 em 10 anos, a gente sabe que o IBGE trabalha constante. É um censo geral, né? Que é o período. E as pesquisas contínuas. Avaliações mensais dos alunos, por exemplo, bimestrais. Ocasional, quando feita em determinada situação, para atender o objetivo, como pesquisa de mortalidade de um rebanho, pesquisa de produto no mercado. No caso da pandemia, houve várias pesquisas de ocasião, né? Hoje, com esse controle aí, vai mudando a dinâmica. Dados primários, dados são obtidos diretamente na fonte originária, né, como já falamos. Exemplo, tabela de censo demográfico do IBGE, método de coleta de dados primários. É importante garantir que a coleta de dados primários seja executada de maneira estaticamente correta, senão os resultados podem ser
tendencioso, ou seja, a mais ou para menos, no erro. Observação, o pesquisador não pergunta, observa, são um tipo de exemplo. Para diagnosticar a densidade, né? A pessoa fica observando. Os dados estão muito rápidos, pode ocasionar, né, algum acidente. Levantamento é o método mais comum de coletar dados. O instrumento pode ser questionário estruturado ou roteiro de itens, em que o entrevistado disserta à vontade de cada item da pesquisa. Resumidamente, né, as vantagens e desvantagens dos três tipos de forma de tratamento são entrevista pessoal mais flexível e muito cara, porque leva mais tempo. Né? O telefone é mais barato, porém, né, em segmento difícil, mais de fácil recusa, a pessoa pode não querer responder com medo de ser um golpe, né? Questionário, hoje em dia tem os questionários online, é mais lento, mede retorno da resposta muito baixo, mas sem interferência do pesquisador, ou seja, a pessoa envia, disponibiliza aí o questionário online, a pessoa responde ou não, né? Não tem como ser mais preciso que a entrevista, né? A coleta indireta é inferida de elementos conhecidos através de uma coleta direta ou do conhecimento tecnicamente relacionado do fenômeno. Exemplo, né, pesquisa sobre mortalidade infantil é feita a coleta direta de dados. A diferença entre nascimento e óbitos. Na coleta de dados secundários, os dados são obtidos de algo que já é disponível. Os registros, né, os cartões, os tais. Quando determinado jornal estatístico, diferente ao censo demográfico extraído do IBGE. É a fonte, né? IBGE. A observação é mais segura, trabalhar com fontes primárias, o uso de fontes secundárias traz grande risco de transcrição. Quarta fase, apuração dos dados, resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento, condensação e tabulação dos dados, é a capa de soma e processamento de dados, obtidos mediante critérios de classificação. Hoje em dia, né, com a informática, a tecnologia, quase sempre é de maneira mais rápida. Antigamente tinha os manual e já tinha começado aí as planilhas eletrônicas. Hoje, praticamente, predomina nas planilhas eletrônicas. Quinta fase é a apresentação dos dados. Há duas formas de apresentação, que eles se excluem mutuamente. Primeiro, a apresentação tabular, que é a apresentação numérica dos dados em linhas e colunas, distribuídas de modo ordenado. Segundo, regras verticais fixadas pelo Conselho Nacional de Estatística. E o segundo, a apresentação gráfica de dados numéricos, que constitui uma apresentação geométrica que permite uma visão rápida e clara, né, precisa do fenômeno. Sexta fase, análise e interpretação dos dados, a última fase do processo do trabalho estatístico. E a mais importante e delicada, esta está ligada essencialmente ao cálculo de medidas coeficientes, cuja finalidade principal é descrever o fenômeno. Porém, esse processo de generalização, que além do exposto do nosso trabalho, nessa disciplina constitui um campo mais avançado de estatística, como já foi mencionado, e da estatística indutiva. Temos aqui um breve resumo, né, de as questões, depois a gente vai disponibilizar para vocês a resposta. Primeiro, cite as fases do método estatístico. Explique como ocorre a fase de coleta de dados, pode ser com suas palavras, e para estar aí memorizando, né? Como se faz o planejamento através de um método estatístico. Depois a gente vai trazer essa resposta, né, e continuar falando sobre estatística. Lembrando que tem vários concursos abertos aí, né? E tendência, apesar de ser um eleitoral, o concurso ainda continua sendo, né? São vários aí
sendo oportunidade de emprego para pessoas que estão aí necessitadas no trabalho. Valeu?